Olá a todos os irmãos, é com muita alegria e satisfação que estamos mais uma vez aqui reunidos online para aprendermos um pouquinho mais. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo, aprendendo, para que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, como foi feito na semana passada, nós estaremos interagindo no chat do YouTube, né, com vocês. Então, quaisquer dúvidas podem colocar no chat, que nós estaremos presentes, né, no momento da passagem desse vídeo, para interagirmos um pouquinho mais, que é o início de um processo de interação nessas videoaulas, né? No futuro próximo, nós faremos algumas aulas pelo Google Meeting. Então é por isso que eu coloquei no grupo do WhatsApp dos alunos do Básico 2, para que todos façam um e-mail do Gmail, né, o e-mail do Google, porque quando nós formos utilizar essa plataforma do Google Meeting, todos vocês poderão interagir na aula, né, como as aulas presenciais poderão interagir. E essas aulas ficarão gravadas não só para os irmãos assistirem novamente, mas também para aqueles que não puderam participar, que não puderam interagir, terão a oportunidade de assistir mais tarde essas aulas. Então, as aulas online cada vez mais serão mais interativas. Então, conto com a presença de vocês no chat. A transmissão está ocorrendo agora todas as terças-feiras às 20 horas. E todos os expositores de cada curso, pelo menos o expositor da aula, estará online com vocês. Então, dando início aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E hoje o tema é as penas futuras segundo o Espiritismo. E veio a calhar hoje, com esse tema, o nome também dado ao livro dos Espíritos, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Justiça Divina. Porque às vezes dá a impressão, quando Kardec coloca as penas futuras, o Código Penal, né, futuro, dá a impressão que Kardec não situa, que situa Deus na condição de juiz, né, e executor. Mas na realidade, ele, lógico que situa Deus como criador da lei do progresso que nós já estudamos, né? Então, no contexto da lei do progresso, as ações dos homens têm consequências óbvias, não só na vida presente, quanto na vida futura, né? Nós somos artífices das nossas obras, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Que é a lei de ação e reação. Então, o primeiro item, né, desse capítulo 7 traz uma pergunta: a carne é fraca? O que vocês acham, meus irmãos? Sempre teve aquele ditado, né? Aquele ditado popular: eu cometi tal coisa porque não resisti, porque a carne é fraca. Eu voltei ao vício do fumo, ao vício do álcool, porque eu não resisti à tentação, porque a carne é fraca. Eu cometi o adultério, porque eu não resisti, porque a carne é fraca. O que vocês acham, meus irmãos? Vocês acham que a carne é fraca? Então os irmãos têm a oportunidade agora de colocar aí no chat do YouTube o que vocês acham. Vocês acham que a carne é fraca mesmo? Então, meus irmãos, não. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito,
que é o ser pensante e de vontade própria. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, e por isso que é muito importante nós estudarmos, porque nós compreendemos o quê? Compreendemos o quê? Que o espírito, ele é autônomo. O espírito é que vai prevalecer sobre o pensamento e a vontade sobre o corpo. O espírito é o ser pensante. Então, nós temos o hábito, nós seres humanos temos o hábito, seres humanos imperfeitos, temos o hábito de se desculpar das nossas más ações, das nossas más tendências, principalmente das nossas fraquezas, e atribuir toda a responsabilidade à carne, quando na verdade é o espírito que é fraco, é o espírito que se deixou levar, Então, isso nós temos que refletir bastante, porque a carne não tem nem pensamento e nem vontade própria. Exemplo, quando alguém se emociona, chora, não chora porque o corpo produziu muita lágrima e ele precisa colocar para fora. Ele chora, produz esse sentimento porque o espírito está sensibilizado e o cérebro faz o quê? Produzir as lágrimas, de uma forma simples, falando. Então, a carne então não tem nem pensamento e nem vontade. Vai prevalecer o que? O espírito, sempre a ação do espírito. E vale muito a pena, meus irmãos, lerem a Revista Espírita, de 1869, número 3, no mês de março. Eu deixei para vocês abaixo um link, justamente para os irmãos façam um download dessa revista. Está aí no padrão PDF, então tem um link embaixo que os irmãos clicando já vão ter a oportunidade de fazer um download dessa revista. E lá, além dessa explicação do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec faz uma explicação mais detalhada sobre esse tema. Então vale muito a pena os irmãos lerem esse capítulo do mês de março, que está na página 99. Então, Código Penal da Vida Futura. Olha só, meus irmãos, Kardec, apesar dessa metáfora do Código Penal, que traz uma condição assim de julgamento, mas na realidade o julgamento é a nossa consciência. E essa obra do livro Céu e Inferno é justamente o julgamento da nossa consciência. Então nós vamos verificar que Kardec, de forma didática, para nos ajudar ainda mais a interpretação disso e o estudo, ele elencou 33 itens desse Código Penal da Vida Futura, que nós vamos trazer aqui, é claro, de forma resumida, para que possamos interagir um pouquinho mais. Nós vamos reduzir aí resumir para mais ou menos 15 a 16 itens para os irmãos aqui nessa aula refletirem. Então nós vamos verificar que na realidade sofrimento, diante das nossas más ações, não é um castigo, mas sim uma consequência dos atos e sobre as nossas escolhas. Não é verdade? Então, nós só podemos mudar isso através do quê? Através da reparação, infelizmente, através do sofrimento. E não podemos encarar como um castigo, porque o sofrimento, ele é próprio do quê? Ele é próprio da imperfeição humana. E toda imperfeição, assim como a falta dela, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Então, assim, todos esses excessos que nós cometemos, todos esses erros, vai gerar o quê? Vai gerar o nosso aprimoramento, através da reparação. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões desses 33 itens, que vamos comentar juntos. Então, o espírito sofre na vida espiritual
as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente, condiz com o seu grau de pureza e impureza. Então cabe aqui a nós a reflexão, como diz na lei natural, Nós somos infelizes quando nos afastamos dela, Então aqui já diz muito bem, reflete muito bem os ensinamentos da lei natural, que nós já estudamos. A completa felicidade prende-se à perfeição. Então, felicidade é sinônimo de perfeição, ou perfeição é sinônimo de felicidade. Agora, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação dos gozos de felicidade, Podemos interpretar assim, dos gozos, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, como já foi dito sobre a lei do progresso, a lei do progresso dá a toda alma a possibilidade do quê? De adquirir o bem que lhe falta, através da interação com o próximo, e despojar do quê? De todo o mal, conforme o esforço próprio de cada um na busca da evolução, reparando esse mal, interagindo com o próximo. Aí que nós vamos ter o futuro melhor. Por isso que o nosso futuro é sempre aberto. Por quê? Porque nós estamos aqui para reparar e às vezes, infelizmente, além de estarmos aqui para reparar, diante de nossos atos, adquirimos cada vez mais débitos. É por isso que cada vez mais nós temos que despertar a nossa consciência para justamente ter uma boa vida presente, para que tenhamos uma vida ainda melhor no futuro. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo, como já falei, satisfação ou prazer da perfeição, a alma traz consigo o próprio, entre aspas, castigo ou prêmio. Castigo no sentido de sofrimento, tá, meus irmãos? Próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O que nós estamos querendo dizer? Como nós já aprendemos, não existe um lugar definido de inferno ou de céu. O inferno está por toda a parte onde haja almas sofredoras. E igualmente o céu onde tiver almas felizes. Então tudo vai depender do nosso estado de consciência. O nosso estado de consciência que vai nos levar ao inferno ou ao céu. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Isso nós vamos perceber diante de várias experimentações da doutrina, porque a doutrina espírita é ciência. E nós verificamos através das psicografias, das mensagens, que são essas experimentações, verificamos, e tem alguns exemplos na segunda parte do livro Céu e Inferno, que diz: não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Nós temos que fazer o bem. Então, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo que deixou de fazer na vida terrestre. Nós vamos encontrar muito, meus irmãos, exemplo, que não basta ficar na inércia. Eu sou bonzinho, eu não fiz o mal, mas você fez o bem. Isso é que cabe a reflexão. Não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer sempre o bem. Como diz na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que sempre fazer o bem, sempre praticar a caridade. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que,
sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. E melhor compreende os seus inconvenientes e trata do que de corrigir-se. E aquilo que nós já falamos, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência do que? Das suas imperfeições. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes, né, em que for cometida. Olha só, meus irmãos, olha que interessante. Então depende, novamente nós estamos falando, vai depender do quê? Depende das nossas ações, depende do que nós estamos plantando, do que nós vamos colher no futuro. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do sofrimento. Esse é um dos itens que sempre é perguntado. Qual a duração da pena? Então não há regra e nem uniformidade quanto à natureza da duração do sofrimento. A única lei geral é que toda falta terá punição, lei de ação e reação, e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Então, essa duração do sofrimento vai depender muito da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. Então, meus irmãos, desse modo, o espírito é sempre o árbitro de sua própria sorte, podendo que, então, diante dos seus atos, prolongar o sofrimento pela persistência no mal, né? Ou suavizá-los, né? Ou anulá-los pela prática do bem. Vai tornar mais suave esse sofrimento com o quê? Com a prática do bem, aquilo que foi dito com a caridade. Então, se os irmãos, como nós estamos aqui tendo essa oportunidade de, nesse momento, interagir no chat, então os irmãos coloquem então suas opiniões, coloquem as observações, que nós estaremos aqui para interagir, e se de pronto nós não conseguirmos solucionar uma dúvida, né, sobre tal questão, sobre tal ponto aqui dessa exposição, vocês podem ter certeza que não ficarão sem resposta, tá? Se não der tempo nesse chat para respondermos essas dúvidas, responderemos por e-mail ou no próprio grupo do WhatsApp, tá bom, meus irmãos? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos, a condição preponderante, né, da inferioridade dos espíritos, é não vibrarem na ideia fixa o termo da provocação, acreditando a eterna, como o eterno lhes parece deva ser um tal sofrimento ou um tal castigo, como os espíritos, alguns espíritos entendem. Então, somente o arrependimento, meus irmãos, conquanto que seja o primeiro passo para a regeneração. E não basta por si só, são precisas o quê? A expiação e a reparação. Eu vou dizer, nós vamos analisar adiante o exemplo, né, no Livro dos Espíritos, e uma irmã que deu comunicação, ela fala justamente disso, que não basta só falar que estar arrependido, que arrependeu. Nós temos que colocar em prática, né? Tem que justamente expiar e reparar. A necessidade da reparação, olha a sequência, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça,
que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Então, algumas pessoas repelem-se a essa justiça divina, se repelem a essa justiça divina da reparação, porque acham mais cômodo o poder de quitar as más ações por um simples arrependimento, como já foi falado. Eu arrependi, mas não fez nada em prática, não reparou, apenas palavras, foram ditas. Então não custa mais do que palavras, por meio até de algumas fórmulas, de algumas preces, de fórmulas, não. O que vai justamente causar a necessidade desse arrependimento, que vai causar a eficácia então desse arrependimento, é justamente a reparação. Reparação através das nossas boas ações. Então, o arrependimento, então, pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais e por mais tempo. Então, como espírito que somos, nós temos o que? O livre-arbítrio. Então, o progresso, por vezes, vai o que? Se tornar lento para alguns espíritos. Através de suas escolhas, vai se tornar mais lento, mas a lei do progresso é sempre avante, mais lento, mas ele vai progredir através do sofrimento. Então, mesmo aqueles que persistem no mal, eles vão progredir. Então, nesse estado, ele pode persistir por anos, por meses, por séculos, vindo por fim um momento em que sua insistência se modifica, como eu disse, através do sofrimento. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. E essa é a justiça divina. Por mais más ações, como eu disse na aula passada, por mais más ações, se um espírito agora daqui por diante só resolver praticar más ações, Deus não vai deixar de amá-lo. Por isso que não adianta o espírito perder tempo fazendo isso. Deus não vai deixar de amar esse espírito. O que ocorre que é através então das responsabilidades da falta, que é todo o que pessoal, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, é claro, quer provocando pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo, tem essa também, Então assim, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, sofre ainda maior pena. Isso está no livro do Céu e Inferno. Então, isso que nós temos que refletir. Então, um fenômeno muito comum entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Para o orgulhoso que se encontra numa condição tal, colocado nas classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados cheio de glórias e bem-estar os que na terra desprezara. Então o hipócrita, por exemplo, vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus secretos pensamentos, em que se possa ocultar ou dissimular. Então, certo, a misericórdia de Deus, ela é o quê? Ela é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros.
Então, por misericórdia, por infinita misericórdia de Deus, né? Deus não é implacável. Às vezes tem aquele julgamento que Deus é implacável, mas não, pela misericórdia, Ele vai sempre deixando sempre viável o caminho do quê? Da redenção. Então, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no de repará-la, desfazendo-a quando? No presente. Por isso, eu trouxe aqui para os irmãos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconcilia-se com os adversários. Olha só esse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26 que eu trouxe para vocês. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. E eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último ceitil, ou seja, quando satisfeito completamente a justiça divina. Então, no capítulo 10, nós podemos justamente encontrar que o mais necessário é a prática do perdão. Então, quando nós magoamos alguém, ou quando nós fomos magoados, né, por quem nos magoou, devemos perdoar, mas perdoar com sinceridade, e devemos sempre pedir perdão. Hoje nós temos essa ferramenta, WhatsApp, um e-mail, mandar uma mensagem. Às vezes, se aquele irmão que você quer pedir perdão, né, que você quer reconciliar com ele, às vezes não tem a oportunidade de você estar frente a frente com ele e justamente conversar, mande uma mensagem para aquele teu amigo, para aquele teu irmão. Olha, meu irmão, me desculpa se eu te ofendi, peço perdão. Ele vai ler, ele vai refletir, quem sabe ele vai te procurar e vocês vão solucionar esse impasse. Não vamos levar essa mágoa para frente. Por isso que é muito importante a reconciliação. Por quê? Que, como nós já estudamos, a consequência de nossos atos vai condicionar o nosso futuro. Então, o que nós estamos fazendo no presente vai condicionar. Por isso que nós temos que nos conciliar com aquele... Aqui está falando como adversário, às vezes inimigo, mas não, reconciliar com aquele que divergiu de suas ideias, né? Daquele que por um momento não concordou com você, né? Então, sempre esteja disposto a perdoar, disposto a colocar uma borracha nisso e tocar em frente. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Lisbeth, na segunda parte, do capítulo 4 da segunda parte dos Espíritos Sofredores. Eu vou colocar aqui para vocês alguns trechos da obra, eu vou compartilhar a tela e nós vamos comentar, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, estamos aqui com o trecho do livro, né, compartilhando a tela do livro. Então, o exemplo é da Lisbeth. Eu vou passar alguns trechos para vocês e convido, lógico, a todos que façam a leitura desse item, desse exemplo. Então, é perguntado para esse espírito: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa de vossos sofrimentos? Aí ela responde: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos e não
sofrereis as torturas que amargo. Olha só o seu depoimento, né, da sua experiência. Aí Kardec pergunta: pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento? O arrependimento deverá dar-vos alívio? Aí olha só que ela responde: não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus, importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente, recomendar-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Aí é refletido o seguinte: esse pensamento é uma grande verdade. Os irmãos, né, orientando Kardec, esse ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria em setá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, predispõe-no, porém, para ela, estudo. Ele é preciso, além disso, provar a sinceridade. Não basta só dizer que está arrependido. Provar a sinceridade e firmeza da resolução. Por meio do quê? Por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Aí vai dizendo, ainda tem mais perguntas, né, que ele vai fazer para essa nossa irmã sofredora. Interessante aqui que no fim traz aqui o guia do médium, né? Mentor. Nunca esqueçais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênção. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se produzem incessantes, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos: aí estão os perigos, e lá os escolhos. Vinde convosco a fim de os evitar. Intimai-nos a nós, que daremos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem.
Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhes o amor. Santo Paulinho. Que interessante, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, é com muita satisfação, com muita alegria que estivemos reunidos então nessa aula de hoje, aprendemos um pouquinho mais, tivemos a oportunidade então de interagir no chat. Releiam então o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, leiam a revista espírita, desse item sobre a carne é fraca, leiam o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, da reconciliação, o título do nosso reconciliação com os adversários, e que possamos estar sempre lendo, refletindo e absorvendo os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho, principalmente do Evangelho de Jesus, para que possamos sempre colocar em prática as ações. Então despeço de todos os irmãos e que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus.